Ao domingo viajamos até ao espaço no Bom Dia com a ajuda do comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristina. Esta semana começamos com dois estudos que revelam o passado de Marte e também o presente e o futuro de Saturno através de glaciares e de órbitas da Lua. É verdade. Muito bom dia aos nossos telespectadores. Vamos começar por Marte e pelos glaciares de Marte. Foi um estudo científico que foi revelado esta semana e que passou um bocadinho despercebido na comunidade científica, e eu acho que é um estudo absolutamente extraordinário por aquilo que nos pode dar sobre novas rotas de exploração, precisamente em Marte e nos seus glaciares. Nós sabemos que os glaciares na Terra tiveram o seu pico há cerca de 20 mil anos, na idade do gelo, e depois foram regredindo para os polos. Em Marte acontece uma coisa diferente. Os glaciares estão lá bem presentes em Marte, sobretudo aqui nesta zona, nos polos de Marte, e houve agora um grupo de cientistas de uma universidade norte-americana que se perguntou quais são os mistérios que aqueles glaciares podem ter. E eles partiram de um princípio muito interessante, dizem estes astrónomos e também os geólogos, que é mais ou menos o seguinte: se estes glaciares ainda se conservam precisamente no Marte atual, será que, analisando a distribuição das suas rochas, nós podemos ter aqui alguma ideia sobre o que terão sido as idades do gelo em Marte? Porque lá também houve idades do gelo. E diz a teoria destes cientistas que, se porventura nós tivéssemos apenas uma única idade do gelo em Marte, extensa, mas única, então nós veríamos rochas nestes glaciares numa forma ordenada de tamanho, de mais pequenininho para maiores. E porquê? Porque estão a considerar com uma erosão ao longo do tempo, no fundo a fazer esse tipo de linha ordenada de rochas. Então o que fez esta equipa foi algo muito interessante. Pegou nas imagens da fabulosa máquina fotográfica iRISE, da Mars Reconnaissance Orbiter, e analisou 45 glaciares. Cristiana, 60 mil pedras foi o que analisaram este grupo de cientistas e também 10 estudantes relacionados com esta equipa, e estavam à espera então de ver essa linha ordenada de tamanho de rochas ao longo desses glaciares. Aquela imagem que vimos há bocado era um magnífico glaciar em Marte. E onde é que estava essa linha ordenada de tamanhos de rochas? Não estavam, Cristiana. E isso é que foi a grande descoberta deste estudo. É que eles encontraram, de facto, agrupamentos de rochas de diferentes tamanhos e que lhes disse o seguinte: não, isto mostra-nos que Marte não teve uma única idade do gelo, teve, ao contrário da Terra, entre 6 a 20 eras glaciares e num período de tempo entre 300 e 800 milhões de anos. Por que razão é que nós temos este tipo de comportamento climático em Marte tão diferente aqui da Terra? Olha, nós aqui na Terra temos que agradecer muito à Lua. A nossa Lua, e eu garanto que eu faço sempre isso, quando olho para a Lua agradeço isso, temos uma Lua que, pela sua massa, pela interação gravitacional com o nosso planeta, soube estabilizar o eixo de rotação do nosso planeta, por volta dos 23,5 graus, e isso dá-nos as estações do ano como nós os conhecemos. Marte não tem luas assim. Marte tem duas luas pequeniníssimas que não contribuem em nada para a estabilização desse eixo. E, portanto, é natural nós termos esta quantidade enorme de idades do gelo, de eras glaciares em Marte. Mas este estudo vai mais além, e é por isso que eu acho também notável. Diz o seguinte: bom, se nós temos então ali uma zona em Marte em que nos contam a história geológica de Marte, nós não precisamos necessariamente de perfurar Marte à procura de rochas mais antigas, que nos contam histórias mais antigas de Marte. Não, elas estão ali à superfície. Basta ir à zona dos glaciares em Marte, recolher estas rochas para nos contar a história do clima e da geologia em Marte. Mas mais interessante ainda, dizem estes cientistas, é que se nós temos estas rochas e estes glaciares estão bem preservados, eles também podem preservar biomarcadores. Ou seja, pode ser um sítio notável para tentar encontrar provas da existência de vida no passado de Marte. Portanto, é um estudo muito interessante porque aponta também outros caminhos, não só faz revelações científicas extraordinárias dos glaciares em Marte, mas também aponta outros caminhos para a exploração de Marte. E muito à conta do facto de Marte não ter luas que estabilizem o seu eixo de rotação. Porquê é que eu voltei a falar das luas? Porque, olha, vamos dar um salto até Saturno. Porque houve também um estudo esta semana, ou melhor, já há 2 semanas, que diz mais ou menos o seguinte: as luas de Saturno são muito importantes para estabilizar o eixo do próprio Saturno. Quem diria? Um planeta gigante, gasoso, se calhar precisa também da ajuda das suas luas. Porquê?
Porque, de acordo com um estudo observacional, mas também com muitas simulações feitas por um conjunto de cientistas, diz o seguinte: à medida que os anos vão passando, as luas de Saturno vão migrando para fora, vão se afastando do próprio planeta, nomeadamente a sua maior lua, Titã. E isso tem influências também no eixo de rotação do planeta. E porquê? Porque dizem estes cientistas que anteriormente pensava-se que o eixo de rotação de Saturno tinha vindo a inclinar-se ao longo, desde o início, praticamente, da sua formação, até mais ou menos a esta altura. Este estudo diz o seguinte: não. Essa inclinação do eixo tornou-se muito mais significativa nos últimos 1000 milhões de anos. Porquê? Migração das luas, mas também por uma outra coisa muito interessante. Dizem estes cientistas que, de acordo com as simulações que eles têm, Saturno entrou em ressonância com Neptuno. E, portanto, imagina tu, um planeta que está muito mais distante, com a ajuda das luas, estão muito mais próximas, tem este efeito na própria lua de Saturno. Está a inclinar ainda mais ligeiramente aquilo que é o eixo de rotação de Saturno, que está nos 27 graus hoje, mas vai ser muito maior no futuro. Qual futuro? Olha, dizem estes cientistas, por volta de daqui a 5 mil milhões de anos, podemos ter uma alteração muito significativa. Mas olha, vamos dar boas notícias para Saturno. Daqui a 5 mil milhões de anos, se calhar, temos um sistema solar completamente diferente, porque a nossa estrela vai crescer de tamanho, até ocupar provavelmente a órbita de Júpiter, e, portanto, tudo isto são simulações que ajudam, sobretudo, a perceber a interação gravitacional entre planetas e luas e planetas mais distantes e como afeta o eixo de rotação dos planetas. Miguel, e nesta segunda parte da viagem temos revelações sobre exoplanetas. Nossos telespectadores não sabem, mas eu antes perguntei-te se tu gostavas de algodão doce, disseste-me que não, para a minha grande tristeza, mas vamos falar de algodão doce ou de um exoplaneta que é chamado super fofinho ou de algodão doce. Olha, ele chama-se WASP-107b, ele já é conhecido desde 2017 e hoje sabemos que tem o seu núcleo tem uma massa muito mais inferior do que aquilo que nós pensávamos. Ele é um gigante gasoso, tipo Júpiter. Ele precisaria cerca de 10 vezes a massa da Terra para... Miguel, já vamos continuar a nossa edição do Última Fronteira.